esse valor poder chegar a qualquer coisa como 7 mil milhões de euros. Como é que isto foi possível? Como é que a chamada regulação do mercado financeiro não viu, fechou os olhos, foi negligente, não esteve atenta? Como é que isto tudo foi possível? É que a melhor maneira de assaltar um banco é administrá-lo. Quando foi nacionalizado, o BPN estava esburacado por falta de liquidez. Emprestara dinheiro a torto e a direito, sem garantias. A administração de Oliveira e Costa investira em negócios que haveriam de revelar-se ruinosos. O governo socialista, chefiado por José Sócrates, ordenou a nacionalização. Nada será feito em termos de operações neste domínio que prejudique o interesse patrimonial do Estado e o interesse dos contribuintes. O Executivo esforçou-se por tapar a carteira. O propósito passou a ser pôr o banco em ordem e reprivatizá-lo. Essa caminhada haveria de abrir brechas num país já então em luta contra a crise. Para tornar o BPN atrativo para os potenciais investidores privados, o Executivo consumou a separação das águas. De um lado, colocou o mau banco, do outro, o bom banco. O Estado alojou em empresas criadas de propósito, os chamados veículos, mais de 5 mil milhões de euros em ativos potencialmente tóxicos. A separação das águas já tinha custado ao país praticamente 3 mil milhões de euros, 2.200 milhões de cobranças impossíveis, mais 600 milhões que foi preciso injetar no BPN nacionalizado para que não fechasse as portas. Assim que teve acesso a um pacote de créditos de cobrança difícil que o Estado entregou à Parvaloram. Este pacote foi rejeitado pelo BIC, o banco angolano que comprou o BPN. O contrato de aquisição assinado com o Estado permitiu ao BIC ficar apenas com os créditos apetecíveis. O montante total das dívidas alojadas na Parvaloram ultrapassa os 4 mil milhões de euros. Dividimos o lote em 3 pacotes. O primeiro aloja os créditos inferiores a 5 milhões de euros. No outro extremo, temos os créditos superiores a 15 milhões de euros, alguns mesmo a ultrapassarem os 100 milhões. E por fim, neste terceiro pacote, temos créditos de diversos montantes, mas dinheiro que foi emprestado a administradores, a familiares, a amigos e a diversas figuras públicas. Alguns desses empréstimos foram concedidos sem garantias reais associadas. José Oliveira e Costa tinha descoberto um montante superior a 15 milhões de euros, incluindo juros. A filha do homem que liderou o BPN e a SLN durante uma década, Yolanda Oliveira e Costa, é presidente de uma sociedade que deve praticamente 4 milhões. A Plexpart, administrada por Luís Caprichoso, antigo número 2 de Oliveira e Costa na administração do BPN e da SLN, deve 820 mil euros, incluindo juros. A Labicer, uma empresa de investigação na área da cerâmica, um negócio em que Oliveira e Costa se envolveu diretamente, deve 82 milhões. A dívida da Big Mundi, empresa liderada por outro arguido do processo, José Augusto Rodrigues Monteverde, ultrapassa os 5 milhões e 600 mil euros. Identificou um conjunto de sociedades offshore que Oliveira e Costa, Luís Caprichoso e Francisco Sanches, figuras de topo da SLN, terão usado para desviar o rastro do dinheiro que emprestavam a pessoas próximas. A proximidade entre as partes terá sido determinante para que os eleitos comprassem ações da holding que depois eram recompradas por decisão da administração. Nos documentos a que a SIC teve acesso constam as dívidas de 8 dessas offshores identificadas pela acusação. A soma das parcelas aproxima-se dos 220 milhões de euros. Duarte Lima, arguido acusado num processo filho do BPN, esteve por detrás da criação de um fundo imobiliário, o Homeland, que deixou um buraco de praticamente 50 milhões de euros. Arlindo Carvalho, outra figura do PSD nos tempos de Cavaco Silva, chegou a Ministro da Saúde. Como Duarte Lima, também é arguido num processo filho do BPN. O extrato de dívida do grupo Pousa Flores, onde Arlindo Carvalho era sócio do socialista José Neto, não consta do pacote a que a SIC teve acesso, mas relatos surgidos na imprensa aproximam o valor dos 75 milhões de euros. Na lista dos que eventualmente poderão ter sido beneficiados por estas facilidades de crédito consta o nome de Almerindo Duarte. Almerindo
participou na criação de uma sociedade, a Transibérica, que acumulou uma dívida superior a 23 milhões de euros. A única atividade reconhecida a esta entidade foi a dívida que contraiu no BPN e que não para de crescer. A Casa do Douro responde por mais de 26 milhões. A CNE deve mais de 90 milhões de euros. A empresa de cimentos nacionais e estrangeiros, o desfecho trágico da CNE, está a ser suportado pelo país. A lista dos principais devedores inclui igualmente a Galilei, a holding que deu continuidade à SLN e que acolhe os ativos que não foram nacionalizados em 2008. A dívida total da Galilei à Parvalorem é um mistério que o tempo ajudará certamente a resolver. A administração da Parvalorem garante que ronda os 1.000 milhões de euros. Aprígio Santos, presidente da Naval 1º de Maio, construtor civil, deverá, segundo fonte da Parvalorem, cerca de 140 milhões de euros. O empresário Joaquim Coimbra, com interesses em Cabo Verde e um dos principais acionistas da SLN, responde por mais de 11 milhões de euros, incluindo juros, calculados a 8 de novembro. Coimbra foi dirigente nacional do PSD nos tempos de Barroso, Mendes e Menezes e membro da Comissão de Honra da candidatura de Cavaco Silva a Belém. Tal como Fantasia, o empresário que terá negociado o terreno onde o atual Presidente da República construiu a casa de férias, lidera duas empresas do ramo imobiliário que devem mais de 80 milhões de euros à Parvalorem. A Pluripar, outra empresa do ramo imobiliário em que a OPI 92 de Fantasia também tem participações, mas cujo sócio maioritário é o empresário Emílio Catum, deve quase 135 milhões de euros. Fantasia e Catum têm negócios conjuntos noutras empresas atoladas em dívidas à Parvalorem. A soma das parcelas registadas nos documentos a que a SIC teve acesso ultrapassa os 72 milhões de euros. A construção civil é uma marca do lote a que a SIC teve acesso, mas também o futebol. Mais de 7 milhões em dívida do Vitória de Setúbal e os 3 milhões e meio de euros de Boa Vista, clubes que entraram em colapso financeiro e desportivo. A dívida do arquiteto Tomás Taveira, que também esteve no topo da classificação da arquitetura portuguesa, aproxima-se de 1 milhão de euros. Outro arquiteto do regime, Capinha Lopes, que assinou o complexo do Freeport, deve mais de 9 milhões. Cardoso e Cunha, antigo comissário europeu e da Expo 98, desceu todos os degraus da escada do sucesso. A dívida de uma empresa de que é administrador ultrapassa os 8 milhões e 300 mil euros. Se olharmos mais longe e recordarmos os mais de 4 mil milhões do pacote, facilmente perceberemos que o valor de 130 milhões recuperado até agora é gota de água em oceano revolto. As dívidas das entidades e figuras que integram estes 3 lotes são consideradas de cobrança difícil, em alguns casos mesmo impossível. Por alguma razão o BIC, que comprou o BPN por 40 milhões de euros, não aceitou recebê-las. Estes devedores receberam o dinheiro, gastaram-no, gozaram-no, em alguns casos até o perderam, a dívida é deles. Se não pagarem, será suportada inteira por um país a definhar. Pedro Coelho, Luís Pinto, Ricardo Tenreiro,